Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tomaram café? Café bom, não é? O café da Casa de Acolhimento Rosa Mística, da Obra Social, é uma confeitaria. São mulheres em situação de rua, de vulnerabilidade, e fizeram questão, né? A gente fez questão, eu fiz questão que fosse o café para vocês conhecerem. Então, a gente tem que começar assim, bem, né? Pensando que quando a gente é generoso, a vida também é generosa conosco, não é assim? Então, é uma alegria poder estar aqui para falar de um tema que eu amo, que eu gosto muito, que é planejamento, que é estratégias. Minha carreira foi formada em área de gestão comercial, de estratégia. Eu sou formado em administração, tenho pós em gestão comercial, fiz um módulo de empreendedorismo nos Estados Unidos, na Babson College, que é a escola de empreendedorismo, a maior escola de empreendedorismo do mundo. Gosto muito de fazer mentorias, é o que eu faço ajudando empreendedores. E minha carreira começou exatamente um período no Sebrae, e depois eu fui ser gestor comercial da Ambev, fiquei 7 anos, coordenava toda a equipe do norte de Minas, de vendedores, de distribuição. Foi uma equipe muito vencedora, nós conseguimos atingir o nível que nós chamamos Fera Vendas Brasil, Embaixador Brasil, aqui no norte de Minas, né, uma empresa aqui do norte de Minas, conseguimos se destacar a nível de Brasil na rede Ambev, que foi uma das primeiras redes do mundo a lançar aquilo que nós chamamos de Programa de Excelência. Depois eu geri durante 3 anos, né, o Café Letícia, que hoje é Café Três Corações, né, do grupo Café Três Corações, e eu entrei na área de consultoria, de mentoria desde 2008. Eu trabalho com consultoria, com mentoria, com coach, com treinamentos, com palestras para empresas. Já dei mentoria para mais de 500 pessoas, já treinei mais de 10 mil líderes, e já fiz consultoria, né, para diversas empresas, diversos ramos diferentes. Sempre nessa linha de estratégia. E a primeira pergunta que eu gostaria de trazer, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é essa. Quantos aqui trabalham mais hoje do que há 3 anos? E mesmo assim não veem o crescimento que gostariam? Né? Porque nós não podemos confundir trabalho com resultado. Porque às vezes nós trabalhamos muito, trabalhamos intensamente, e às vezes o resultado não é falta de trabalho. Às vezes, não é falta de trabalho. Às vezes é falta de eficácia, da gente implantar as estratégias corretas. Então, nem sempre é o ato de falar assim, poxa, eu trabalhei muito, me esforcei, mas o meu negócio não cresceu como eu gostaria. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu estiver crescendo menos de 5%, alguma coisa está errada, porque o mercado está mostrando aí, né, a taxa de juros, a inflação. Crescer menos que 5% não é uma boa alternativa. Né? Se o meu segmento cresce 10% e eu cresço abaixo do meu segmento, também não é uma boa alternativa. Seja ele qualquer que seja, saúde, educação, varejo, tecnologia, agronegócios, né? Eu tenho que estar sempre de olho naquilo que o meu segmento está crescendo. Né? Então, é a primeira pergunta que eu tenho que ter muito claro. E por que isso pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo justamente por falta de planejamento e estratégia. Com toda certeza, está por aí. E é isso que nós vamos discorrer, né, de como que nós podemos entender isso. Eu digo o seguinte, a maioria das empresas não quebra por falta de esforço, mas por falta de quê? De direção correta. Da direção por onde que a gente está indo. 97% das pessoas, aí eu vou falar das pessoas de maneira individual, não possuem um plano de metas escrito. Apenas 3% possuem um plano de metas escritos e, por isso, realizam mais. Então, você imagina que a maioria das pessoas não planejam. Eu posso pedir aqui nessa sala para vocês levantarem, quem tem, levanta a mão para mim, quem tem um plano de metas escrito. Não vale na cabeça, só vale se você tiver escrito as metas e como você vai atingi-las. Seja bem sincero conosco aqui. Quem tem esse plano pessoal escrito no papel, levanta a mão, por favor. Uma pessoa levantou. Uma pessoa levantou. Né? Você vê que não está errado eu falar os 3%, tá? Uma pessoa. Né? A taxa aqui está bem menor. Agora, se eu perguntar, as empresas que vocês atuam,
Vocês já têm o plano de 2006, veja bem o que eu vou falar, escrito, traçado as metas, as estratégias e como que você vai atingir isso com o orçamento pronto. Você já tem isso exatamente como eu estou falando escrito? Levanta a mão aqui, por favor, quais as empresas que já têm? Ninguém? Ninguém? Tá vendo por que a gente fala disso, gente, de uma maneira muito clara? Aí vocês vão falar assim, a maioria de vocês vão falar assim, eu sei disso, vocês já sabem disso, vocês já têm conhecimento disso. Eu não estou falando novidade aqui. Agora, por que a gente não pratica? Por que a gente não faz se a gente tem a consciência? O erro é maior ainda. Aí, por que tem empresa crescendo 20%, 30%? Porque tem empresa que está traçando estratégia de maneira muito rápida. Né? Então, é isso que eu quero colocar para você. Porque tem empresa que já começou o planejamento dela em setembro, outubro. Vou trazer uma experiência aqui com vocês. Por exemplo, se a gente pega uma empresa da região, que vocês conhecem, que eu conheço, já dei, né, fiz serviço lá, já entrevistei eles no pódio, no meu podcast. Vou pegar Minas Brasil. O Leandro, o Luciano, o Linton lá. O que eles dizem para a gente? Eles falam assim, e eles falam isso nas palestras dele. Falam, poxa, nós já temos que preparar em setembro e outubro. Por quê? Porque os meus fornecedores, as grandes multinacionais, o orçamento, quando elas definem o orçamento em setembro e outubro. Então, se elas definem o orçamento em setembro e outubro, se eu deixar para ir em janeiro e fevereiro, fazer parceria com elas, para trazer as promoções, para trazer os eventos, né, eu já não vou conseguir o orçamento, porque eles já fizeram com outros. Ou eu tenho o meu plano pronto, do ano seguinte, né, ali mais ou menos em setembro, outubro, ou eu não vou conseguir os meus resultados no ano seguinte. Né? As empresas, pelo menos que eu trabalho, né, e eu faço isso, eu digo para as empresas, olha, o nosso plano ele tem que estar pronto até dezembro, porque janeiro o jogo já começou, gente. É como se você estivesse preparando a estratégia e a tática no meio do jogo. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui para vocês, tá? Tanto vale para a vida pessoal como para a vida empresarial. Olha aqui, eu vou trazer dados para vocês. Números. Primeiro, o seguinte. Essa foi uma pesquisa feita pela Universidade Harvard, grande Universidade Harvard, né? Ela fez uma pesquisa e perguntou exatamente isso que eu perguntei para as pessoas. De todos os estudantes de administração que estavam saindo, naquele ano ela perguntou, vocês têm um plano de metas escrito com plano de ação de como vocês vão atingir essas metas? 84% não sabiam, não tinham clareza das metas. 13% tinha sim, mas estava na cabeça, tinham. E 3% tinham escrito os objetivos de forma clara, metas definidas e planos de ação. Apenas 3%. Passaram-se 10 anos, eles voltaram a esses profissionais que já eram empreendedores, empresários, gestores, e eles identificaram algumas coisas, mas uma chamou muito a atenção. Que aqueles 87% que ou não tinham meta ou tinham na mente, ganhavam em média o dobro, os 13% que tinham na mente ganhavam em média o dobro dos 84%. Ganhavam em média o dobro dos 84%. Agora, os 3% que tinham escrito os objetivos de forma clara e os seus planos de ações, eles ganhavam em média 10 vezes mais que os 97% juntos. Olha isso, gente. Então, para vocês verem a diferença, né, disso daí. E aí eu vou trazer alguns números mais recentes para vocês. Esse foi um experimento de campo feito sobre práticas de gestão. Né? Então, nesse estudo de campo, empresas que implementaram práticas de gestão como metas, monitoramento dessas metas, rotinas diárias, semanais, mensais, melhoria contínua. Então, essas fábricas, elas tiveram 17% de aumento de produtividade no primeiro ano que isso foi implantado. Eu já estou te dando um caminho para você crescer. E aí, as pesquisas dizem o seguinte, que quando você implanta metas, monitoramento, rotinas, que normalmente você cresce em torno disso, 20% no primeiro ano. E aí, na minha prática, eu confirmo isso daí. Todas as vezes que eu implantei
metas, monitoramento, rotina, tá? Essas empresas cresceram em torno de 20%. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Uma vez eu fui chamado, né, o Cássio lá da Tintas.com me chamou, né, e fomos implantar um modelo de metas, de monitoramento, reunião de gestão, implantamos tudo isso. E ele cresceu exatamente no primeiro ano 20%. Tá? Hospital de Olhos, que eu já estou lá há 7 anos. Primeira vez implantamos, coloca meta, rotina, incentivo para a equipe, monitoramento e tal. No primeiro ano nós crescemos em torno disso. Né? Ao segundo ano também a gente cresceu disso. Aí o empresário queria crescer todo ano 20%. Eu falei, calma aí, né? Calma aí, porque aí o pessoal já fica acostumado, né? Mas só para vocês terem ideia de como que isso funciona. Por quê? A partir do momento que eu coloco uma meta para mim, não é só o fato de eu escrever. Quando eu escrevo, eu materializo. Quando eu começo a monitorar, acompanhar, fazer reunião de gestão, toda a minha mente, o foco da minha mente se volta para isso. E não só para estar resolvendo os problemas que pipocam todo dia para a gente. A gente começa a enxergar no modelo de gestão. Esse que é a grande questão, né? No modelo de gestão. Esse que é o ponto. Agora eu vou trazer para você algo aqui que chama muita atenção da gente, sobrevivência dos negócios, tá? Também uma pesquisa. Apenas 34% das empresas nascidas em 2013 ainda estavam operando em 2023, ou seja, cerca de 1/3 sobrevive uma década. Então, é uma coisa comum. Então, é algo que também nos chama atenção. Né? Então, tudo isso, né, nos leva a dizer o seguinte, tem hora que a gente tem que fazer uma reviravolta no nosso negócio? Tem. A Ford fez, né, a reviravolta da Ford. Né? Então, esse caso descreve, né, que a Ford estava numa grande crise, trouxe uma grande líder, né, a Ala Mulally, e ela fez uma revolução na empresa. Né? Por quê? Porque a empresa vinha de anos de prejuízo, de muita dificuldade, né, e quem lembrar da Ford há 15 anos atrás vai lembrar de alguns detalhes disso, né? E o que ela fez? Ela desenvolveu e implantou uma transformação ambiciosa. Seus planos, né, incluíam a instituição da responsabilidade entre os gestores sêniores, usando uma abordagem baseada em dados, tá? Em dados, em análise, né, em um novo portfólio de produtos, em mudanças da estrutura, e a reestruturação também passava pela mudança cultural. Então, isso fez com que a Ford se tornasse uma montadora lucrativa. Então, a McKinsey registra que a Ford passou a registrar lucro anual desde 2009. E se a gente olhar o ano passado, ela teve lucro. Ela teve resultado. Né? Se pegarem e ver o resultado dela do ano passado, ela foi bem. Então, ou seja, esse caminho, né, às vezes exige mudança de mentalidade, exige reestruturação, exige trazer uma mente nova, uma inovação. Né? É assim que a gente vai mudando. Né? É assim que a gente vai trabalhando. Eu tenho uma empresa que eu trabalho na área do agronegócio, que é a Tecnutri, já estou lá com eles também há uns 5, 6 anos, e a gente implantou todo esse modelo de gestão. Eles não tinham dados, não tinham números de área financeira, tem hora que você entra na empresa, quando você começa, tem até dificuldade de achar os números. Né? Até dificuldade de achar, né? Até para você ter indicador. Então, a gente começou a trabalhar, primeiro os números comerciais, aí começamos a implantar as reuniões comerciais, aí hoje a gente já tem a reunião de produção, já tem os números de produção, as reuniões são feitas juntas, já tem os indicadores, eles são trabalhados, as estratégias são acompanhadas diariamente, semanalmente, mensalmente, tá? E isso fez com que a empresa saltasse mais do que dobrasse de tamanho, né, em 7 anos, né, com o modelo de gestão que foi implantado. Então, isso daí requer o quê? Mudança de mentalidade. É o primeiro ponto. Porque se a gente não muda a mentalidade, a gente pode fazer como tem nesse grande artigo de um estudo que foi feito, né, sobre uma gigante, né, que perdeu, né, o mercado, né, que, de fato, a Kodak, né, todo mundo sabe, ela parou no tempo, ficou para trás, mas o que de fato aconteceu? Eles fizeram esse estudo, né,
que como a Kodak perdeu a revolução da fotografia digital. Por que ela perdeu, né? Ela perdeu por causa da mentalidade digital, por causa da cultura da empresa, né? Ou seja, os gerentes de nível médio, a cultura da empresa, a estrutura burocrática rígida da Kodak, dificultaram uma resposta rápida à nova tecnologia, que mudou drasticamente o processo de captura e compartilhamento de imagens. Então, ou seja, os gerentes não conseguiram fazer a transição de uma mentalidade que eles tinham dos filmes para uma mentalidade digital. Vamos dar um exemplo aqui, claro. A gente tem IA aí. IA, e aí, Gregório? IA vai resolver ou não vai resolver os problemas? IA vai ser uma parceira. Aí eu vou remeter ao tempo do computador. Quando o computador veio, muita gente ficou resistente durante muito tempo ao computador. A evolução da IA é muito mais rápida do que isso. A IA ela deve ser usada para ajudar você nos seus negócios. Para ajudar você. Se você não utilizar a IA, você vai ficar para trás. Isso é claro. Isso é muito claro. Então, a IA veio para somar o seu... mas eu vendo um produto... O que a IA vai? A IA vai te ajudar a entender os mercados. A IA vai te ajudar a fazer gestão mais rápido. A IA vai te ajudar a monitorar muito mais rápido. Você vai ter muito mais tempo para a estratégia, para perceber tudo isso. Tá? E eu vou dar alguns exemplos ao longo da minha palestra que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, se eu não mudar a mentalidade, eu posso justamente ficar para trás. Nós estamos passando por revoluções e revoluções muito fortes, né? E onde que a tecnologia está aí e veio para ficar. Empresas guiadas por propósito, que eu trabalho muito forte nas empresas é propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Você tem que ter claro. Meu propósito é vender, ganhar dinheiro, ganhar lucro. Isso é consequência. Mas tem que ter um propósito forte, tá? Empresas que crescem com propósito crescem 8 vezes mais que empresas que os funcionários, a empresa como um todo, não tem essa mentalidade de propósito, tá? Então, consumidores preferem empresas que têm valores muito claros, que transmitem isso para ele de maneira clara. O propósito acelera crescimento e valor de mercado. A empresa passa a valer mais. 90% dos consumidores confiam mais em marcas com propósito, porque elas crescem também 3 vezes muito mais rápido quanto marca. Tá? O propósito é aquilo que vai trabalhar, que vai levar você para frente. Lá no trabalho que a gente faz no Hospital de Olhos, a gente teve a convenção agora, todo ano a gente faz uma convenção com todos os funcionários. E qual foi o tema nosso? Propósito. Qual que é o nosso propósito, né? Nosso propósito é a experiência do paciente, que a qualidade de vida dele melhore. Então, isso tem que ser trabalhado em todas as esferas, desde a pessoa da limpeza até a diretoria. Então, tudo tem que ser trabalhado, né? Pesquisas constantes tem que ser feita para entender o cliente, para entender a reclamação do cliente, para entender se realmente a vida dele está sendo mudada, né? Então, tudo a gente metrifica, né? O médico é metrificado. A gente, todo mês, existe uma pesquisa com o médico, né, perguntando se esse cliente, né, ele sabe o nome desse médico, que nota que ele dá de 1 a 10 e o nome desse médico. Todos os médicos são avaliados e é entregue para ele a análise que o cliente fez dele, que o paciente fez dele, né? E assim toda a cadeia. Porque nós precisamos ser medidos o tempo inteiro para nos ajudar a entender aquilo que está bom e aquilo que a gente precisa crescer. Não existe isso de empresa perfeita, a gente tem que buscar a excelência o tempo inteiro. Tá? Bom, empresas com excelência, vocês falaram aí, né, parabéns aí da certificação de vocês, empresas com excelência, 43% mais de produtividade. Retenção de pessoas, gente, 40%, você retém muito mais pessoas, né, quando você tem excelência, quando você tem um ambiente muito bom, quando você vê que ali você cresce naquela empresa, e às vezes as pessoas mudam, não é só por causa do aspecto financeiro, é por causa deles entenderem se ali naquela empresa elas crescem, elas aprendem, elas se desenvolvem, tá? E 17,8% de rentabilidade é medido em empresas que têm a excelência. Empresas sem excelência, né, elas não performam tão bem igual as empresas com excelência, né? Em todos os pontos, a empresa de excelência performa mais. Qualidade, inovação, eficiência, engajamento. Empresas com selo de excelência versus a média do mercado. Gente, pasma, empresas excelentes crescem até 170% acima da média.
acima da média. Tá? Então, esse que é um ponto, né, importante para a gente poder entender. E eu quero trazer para vocês 3 erros que travam o crescimento. Quais são os 3 erros que mais travam o crescimento de uma empresa? Primeiro delas, falta de clareza de onde se quer chegar. Metas muito vagas, os funcionários não entendem as metas, às vezes está na cabeça do dono. Eu quero crescer, eu quero vender mais, eu quero melhorar o faturamento. Né? Isso é algo muito vago. Se eu pergunto para um colaborador qual é a sua meta aqui, ou as suas metas, se ele não souber me dizer, gente, eu não estou falando só de área de vendas, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque o pessoal sempre volta, metas é área de vendas. Não. Hoje, onde que eu implanto e trabalho, é metas para todas as áreas. O financeiro tem que ter meta. Claro que tem que ter. Né? Tem que ter. O pessoal do caixa, que trabalha no caixa, tem que ter meta. As metas ela tem que ser anexada a todo mundo. Então, porque senão o funcionário vai ficar perdido. Ele está ali, ele acha que ele trabalha por um dinheiro, ele não tem senso de propósito, de clareza, de meta. Então, isso daí tem que envolver todo mundo, é o primeiro ponto. Tá? Segundo erro que trava o crescimento. Estratégias copiadas ou genéricas. O que funciona para uma empresa, necessariamente não funciona para outra. Eu tenho que entender o meu negócio, eu tenho que entender o meu segmento e eu tenho que entender se eu sou ou não diferente do meu concorrente. Claro que eu posso ter um benchmark, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque o outro está principalmente copiar o tal, né, do preço e do prazo. Né? O cliente faz tanto, a empresa faz tanto, eu faço tanto. A empresa faz tanto, eu faço tanto. Então, ou seja, a disputa vira pelo preço, pelo prazo, e não pela estratégia que eu escolhi. Né? E não pela estratégia que eu escolhi. Tá? Terceiro, execução sem acompanhamento. Planejamento feito e esquecido na gaveta. Um cuidado que eu tenho muito e falo isso para as empresas. Não adianta fazer o planejamento. Se eu pego o planejamento, né, e eu coloco na gaveta, aí eu fiz o planejamento, beleza, o planejamento está pronto, nós fizemos o planejamento do ano, está bonitinho. Só que aí passa 1 mês, 2 meses, eu não estou olhando o planejamento, eu não estou fazendo nenhuma reunião sobre o planejamento, nenhuma reunião sobre o plano de ação. É claro que isso vai ficar ali, talvez daqui 6, 7 meses, que eu vou dar uma olhada. Nós combinamos isso lá no planejamento, nós não fizemos, né? Gente, não funciona assim. Né? O meu planejamento pessoal, né, fica aqui do ladinho da minha cama. Está ali, do lado da minha cama. O meu pessoal do ano está lá, do lado da minha cama. Do ladinho, porque está ali, eu tenho que lembrar todo dia. E aí eu tenho que ter, todo mês, eu tenho que sentar com a minha esposa, vamos avaliar aqui o que nós fizemos, o que está. E assim também com as empresas. Hoje mesmo, como é que são as coisas? Hoje mesmo, eu tenho uma reunião 4h30 da tarde, eu acompanho uma empresa em Belo Horizonte, né, na gestão comercial, né, uma semana eu fico lá, e os outros eu acompanho daqui. Eu vou fazer uma reunião 4h30 com eles, porque eu quero saber, os 2 dias de produção não foram bons. Então, nós temos que entender o que aconteceu. O que está acontecendo? Comparar com janeiro do mesmo período, fazer o mesmo, para ver se é um comportamento normal ou se não é. Eu pego os mesmos dias e comparo. Aí a gente senta, né? Vamos ver, como é que está para frente? Vamos avaliar, vamos analisar. E, às vezes, você tem que fazer reunião assim, rápido, para tentar entender aquilo ali, porque se você deixar o problema ir muito, lá na frente não vai dar tempo mais, aí 1 mês terminou, vamos olhar, vamos avaliar o que deu, o que fez. Cara, já foi, já era. Você já perdeu aquele mês, então não dá mais para voltar. Né? Então, esse é um ponto. Tá? Então, muitas vezes fica onde? Na sobrevivência apenas. E a gente tem que buscar o quê? O ponto B, crescer, amadurecer, desenvolver. É aqui. Mas eu tenho que ter o ponto B, é a meta, é o objetivo, é a clareza. E o plano de ação é o que vai me ligar do ponto A ao ponto B. Porque senão eu estou trabalhando só para sobreviver ou estou trabalhando para crescer? Ainda mais que agora, em 2026, nós temos alguns desafios. O primeiro deles é a mudança tributária, que está vindo aí forte, já está aí, a mudança tributária já chegou. Muitas empresas, né, vão ter que trabalhar muito bem o seu custo, principalmente na área de serviço. Né? Temos 2 eventos aí, que é Copa do Mundo, que Copa do Mundo esse ano tem 1 semana a mais, né? Eles aumentaram lá a Copa do Mundo para ganhar mais dinheiro, né? Quanto negócio ok para eles, né? 40 dias. Né?
Para alguns segmentos você tem que saber como que você aproveita, para outros você tem que saber como é que você trabalha para não perder. E você tem um ano político, que vai vir aí, com tudo aquilo que o ano político traz, né? Então, tudo isso, gente, influencia o mercado, influencia o seu negócio, você tem que fazer essa leitura. Como que a Copa do Mundo vai influenciar o meu negócio? Como é que eu posso aproveitar? Como que a política vai influenciar o meu negócio? Como é que eu posso aproveitar e tirar uma oportunidade disso? Como é que a reforma tributária está interferindo no meu negócio? Não tem como fechar os olhos para isso. E aí, eu começo a traçar o meu planejamento para mim poder amadurecer, porque muitas vezes eu não estou pronto para crescer, mas eu posso amadurecer. Porque crescer também de qualquer jeito é ruim, tá? Eu falo isso, eu não sou daqueles consultores que chegam para a empresa e falam assim, não, pode deixar, eu vou crescer sua empresa em 100% e tal, e nós vamos vender. É fácil, vou lá, baixo o preço, põe prazo, põe um monte de coisa de promoção e tal. É fácil fazer isso. Fácil, falo com vocês, é fácil. Entendeu? Eu acho que você tem que crescer de maneira consistente, de maneira madura. E para isso, muitas vezes, quem tem que mudar é quem está sentado na cadeira mesmo. Porque a mentalidade começa a mudar do dono, né? Então, tudo começa por aí, né? Então, se nada mudar, onde sua empresa estará daqui a 3 anos? O primeiro pilar é a visão do negócio. Eu tenho que enxergar o negócio como um todo. Eu tenho que me enxergar daqui a 3, daqui a 5 anos, né? Então, eu estou trabalhando muito um workshop, né, com as empresas, que é o que queremos ser em 2030. Ah, mas 2030 está aí, está batendo a porta. É rápido. Nesses dias a gente estava em 2020, 2021, na pandemia, onde é que nós estamos? Né? Então, se eu não mudar, onde vai estar a minha empresa daqui a 3 anos, gente? Se eu não mudar aquilo que eu preciso mudar, quais são as perdas que eu estou tendo no meu negócio hoje, por não ter estratégia, por não planejar, por não mudar a mentalidade, por não inovar, né? Então, é o primeiro pilar, eu tenho que ter essa visão, e o planejamento te dá isso. Quando você faz a leitura de cenário do seu negócio, traça oportunidades e ameaças, traça pontos fortes e pontos fracos, aí você tem essa visão do mercado, do setor, das tendências que estão vindo, como é que eu vou lidar com isso? É fundamental, né? E aí eu tenho ferramentas, meta financeira clara, meta de posicionamento, meta de estrutura. Então, empresa sem direção, ela cresce por acaso. Tá? Porque, lógico, que pode crescer por acaso. Mas no nível que você está ou você quer chegar, não dá para crescer por acaso, porque pode estar crescendo errado. Né? Então, a gente precisa se preparar. Tá? Tem um bilionário, Hunt, que uma vez perguntaram para ele sobre o sucesso do negócio, das empresas dele. Ele diz o seguinte: primeiro, você precisa saber exatamente o que você quer. Você precisa ter claro, planejamento é para isso. Segundo, você deve determinar o preço que terá que pagar para consegui-lo e começar a pagá-lo. Porque às vezes a pessoa não quer pagar aquele preço. Às vezes é um ano de austeridade financeira, que você tem que fazer austeridade. Que às vezes é um ano que você tem que mudar mesmo todo o seu negócio, pensar de maneira diferente, fazer um curso diferente, mudar, porque o seu negócio não está indo do jeito que você está querendo. Né? Ou está indo, mas poderia ir melhor, entende? Quando falta qualidade, eu me lembro na Ambev, a gente tinha, eles tinham um programa de excelência, ou tem até hoje, a gente era obrigado a performar, né? E, essa empresa está crescendo. Não, cresceu 20%. Qual que é o resultado dela de programa de excelência? O programa de excelência não está indo bem, não, está 75%. Péssimo. Essa empresa era para estar querendo 40, 50, se ela tivesse com resultado na excelência dela, dos processos dela, se ela tivesse com 95, 100%, ela estava arrebentando. Entendeu? Então é isso. Essa empresa é excelente, o resultado do programa de excelência ela é top e tal. Qual é o resultado de venda dela? Não está crescendo, não. Tem alguma coisa errada. A estratégia está errada, porque ela tem que crescer. É impossível a empresa trabalhar com excelência e qualidade e não crescer, mais do que a média do mercado. Então, alguma coisa está errada na estratégia ou na gestão. Né? Então, é um ponto. Agora, feito isso, é o passo a passo. Eu tenho que entrar em ação, eu tenho que ter plano de ação. Se eu não tiver plano de ação, não vai funcionar. Eu tenho que ter plano de ação e esse plano de ação tem que ser implantado. As ações que nós estamos fazendo hoje estão nos levando à nossa visão ou estão nos distraindo? Porque aí você monta o plano de ação,
montou o planejamento, mas há tanta coisa que distrai o empreendedor que ele vai perdendo. Em vez dele seguir o plano de ação, o que precisa ser feito, porque se você traçou a meta está muito clara, tá? Se você traçou o plano de ação, alguma coisa está errada. O quê? Normalmente é porque não entrou em ação. Vai olhar que não fez o que tinha que fazer, não está fazendo. Né? Por isso que você tem que monitorar e verificar. Mesma coisa, você fala assim, vou contratar, né, alguém vai dar uma palestra sobre vendas para a minha equipe. Excelente, fantástico. Eu sou palestrante de vendas, sou treinador, tenho curso de fera em vendas, fantástico. Podem me contratar. Eu vou lá, vou ensinar a equipe as técnicas, papapá. Mas se você, o seu líder, ou sua equipe não tiver uma forma de monitoramento, daqui a uma semana eles esqueceram. Você está pedindo para atender o vendedor daquele jeito. Só que o cliente daquele jeito, ele não está atendendo depois que ele volta ao vício antigo, ao hábito antigo. O hábito, a cultura não foi instalada. Então, qual que é o grande problema nosso? Nós não conseguimos fazer aquilo que nós aprendemos virar cultura no nosso negócio. Porque a gente não faz todos os dias. O que é um hábito? É aquilo que é feito continuamente até virar cultura. No dia que virar cultura, aí sim. Você quer ver uma coisa? Você vai implantar meta. Beleza, você vai monitorar, todo dia você vai olhar quanto que vendeu de tal produto, quanto que falta, bababá, quanto que entrou de receita, como é que está a inadimplência, papapá, e você estabelece 5 indicadores para você como dono. Se você cobrar esses 5 indicadores religiosamente todos os dias, durante um ano, a sua equipe vai entender. Já virou cultura. Mas se você cobrar um dia sim, aí passa 15 dias você cobra, aí daqui 2 meses você vai olhar, não vai implantar a cultura. Entendeu onde é que está o segredo? Então, o segredo, às vezes, não é aquilo que a gente aprende. Está tudo aí, né? Está tudo aí. O segredo está onde? Está na nossa decisão interna em falar, eu vou implantar isso, isso vai virar cultura no meu negócio, e começa com os líderes, quem está na linha de frente. Não espere que o seu colaborador faça se você não está fazendo, porque aquilo que você cobra é aquilo que ele vai fazer. É igual remuneração de equipe de venda, né? Você quer que ele faça uma coisa, muda a remuneração e põe para você ver. O vendedor entende a linguagem do bolso. Então é isso, tá? Bom, pilar 2, o foco, né? É o que eu falei. Em quem que a gente vai gastar energia? Cliente certo versus cliente errado? Às vezes eu estou fazendo uma promoção, estou lá no Instagram, mas meu público está errado. Eu não vou vender. Produto que dá margem versus produtos que só dá volume. O que eu vou fazer? Eu vou atuar no produto que dá margem ou no produto que dá volume? Né? Qual a estratégia que eu vou escolher? Onde é que eu vou pôr o meu foco? Às vezes eu nem sei as margens, então como é que eu vou focar? Então eu tenho que identificar, ainda. Eu posso crescer, gente, crescimento de 2 formas, é estatístico crescimento, tá? Às vezes que eu trabalho com equipe de vendas, 2 formas, não tem outra. Primeiro, você tem que atender o máximo de pessoas possível. Quanto mais gente você atender, mais você vende. Vou pegar aqui o exemplo da FCO. Você quer fechar o seu curso lá, beleza. Quantas pessoas você está abordando? A cada quantas pessoas você fecha? Uma. A cada 10 você fecha uma? Beleza. Então, você precisa de uma turma de 40, então você vai ter que abordar, né, 40 versus 10. No mínimo, 400. Então, é estatístico. Segundo, tá? Já estou dando consultoria para ele. Segundo, você pode melhorar a qualidade da conversão de vendas. A qualidade da conversão de vendas, você tem que trabalhar a equipe, acompanhamento e tal. Por quê? Se de cada 10 ela conseguir trabalhar a equipe, essa equipe ficar show e fechar 3, então se ela abordar 400, caramba, ela vai montar 3 turmas. Porque a eficiência da abordagem está boa. Entendeu a estratégia de crescimento? Está aí. Canal de venda que funciona versus canal que consome tempo. O que é canal de venda? Ele é fundamental. Canal de venda é tudo aquilo que eu utilizo para vender para o consumidor. Minha venda é online, eu uso o WhatsApp, eu uso o presencial apenas, eu uso o telefone, eu uso vários canais, eu uso o representante de vendas. Qual é o canal que eu faço isso acontecer? Qual é o canal? Né? Nós sabemos que nós temos um canal muito grande aí, que é o WhatsApp. Né? O WhatsApp. Só que as pessoas estão cometendo o mesmo erro pelo WhatsApp do que o presencial. Esse é o nosso maior problema hoje. Eu vou mostrar isso para vocês em detalhes daqui a pouco. Esse é o nosso maior problema. Quem tenta fazer tudo não faz o essencial. Foco. O que é seu foco? Então, você tem que ter estratégia, você tem que escolher estratégia. Qual que é seu foco? Aonde que você vai atuar? O que vai te dar esse resultado? Tá? Esse é um ponto muito claro.
Eu gosto muito dessa frase do Braille 3, quando eu fiz um trabalho na Arezzo, o pessoal gostou tanto dessa frase que colocou a frase na sala de reunião da equipe de vendas, né? Cada minuto gasto no planejamento, você economiza 10 minutos na execução. Cada minuto que você gastar planejando permitirá que você economize dinheiro, tempo e energia na consecução dos resultados que almeja. Normalmente as pessoas pensam o contrário. Não estou perdendo tempo demais com isso aqui. Eu podia estar resolvendo um monte de coisa. Nossa, eu estou perdendo dinheiro aqui, eu estou perdendo energia aqui, discutindo, debatendo isso, né? Analisando isso, né? Só que quando você para, analisa, quando você vai agir, a questão é que quem faz assim age mais certo do que o outro, que fica igual barata tonta, indo para lá, resolvendo coisa, resolvendo, e não parando para analisar, para verificar, para olhar, né, para tomar decisão, né? Então, muitas vezes a gente toma decisão errada, por quê? Porque a gente não tem números, né? Eu vou trazer um pedacinho desse filme, eu não sei se alguém aqui assistiu, né? O Homem que Mudou o Jogo, alguém assistiu esse filme aqui? Já viram? Assistiram? O Homem que Mudou o Jogo? Assistam esse filme, porque essa é uma história real de como um gestor, com a ajuda de um estatístico, mudou todo o beisebol dos Estados Unidos. Como é que ele enxergou, através da estatística, de dados, eles não tinham dinheiro como time, era um time mais mediano, não tinham dinheiro para concorrer com os grandes, para pegar grandes contratações. Como o time de futebol hoje, vamos pegar o Mirassol, que não tinha dinheiro para contratar um grande jogador, um Arrascaeta, um Hulk e tal. O que eles fizeram? Eles começaram, aí teve um estatístico que começou, né, a falar, olha, vocês fazem errado. Vocês têm que contratar as habilidades dos jogadores. Para montar um time, é possível pegar jogadores que aparentemente são medianos, né, e você fazer com que eles tenham sucesso, né? E ele mostrou que, através da estatística, de dados, de números, você pode, sim, fazer um grande time, né? Então, isso mudou, né, o cenário, né, do beisebol e da forma de analisar o esporte lá. Da mesma forma serve para as empresas. Estatística, dados. A gente vai fazer uma reunião, muitas vezes, a reunião vira de opinião. Ninguém tem um dado, não tem um indicador, não tem um número. Você tem que ter dado na mesa, tem que ter número na mesa, tem que ter estatística na mesa, analisar, avaliar. Você precisa ter esses indicadores. E aí, eu diria para você que, eu brinco assim, grava as reuniões de vendas de muitas empresas. As pessoas entram, às vezes, pior do que saiu, porque é discussão, é debate, ninguém toma decisão, ninguém tem dado, ninguém tem número e não resolve. Aí fica a mesma coisa. Aí fica a briga pessoal, não é número, é dado, vamos analisar, vamos estudar, vamos verificar. E aí eu tomo decisão e saio dali com decisão baseada na análise dos dados, dos números, de maneira, né, correta, né? Então, essa cena, né, mostra um pouquinho disso daí do nosso estatístico. Pessoal, está gostando da palestra? É uma palestra que, de fato, deixa clareza, abre a mente para um novo modelo de estratégia inovadora, principalmente para você fazer as coisas certas no seu negócio. Leve essa palestra para a sua empresa, leve esta palestra, esse evento para a sua cidade. Por quê? Porque isso vai ajudar na performance de vários negócios e vai fazer a sua empresa se destacar. Existe uma falha epidêmica no time em entender o que realmente está acontecendo. E isso faz com que os dirigentes dos grandes times julguem mal seus jogadores e administrem mal seus times. Eu peço desculpas. Continua. Tá bom. Os dirigentes de times de beisebol pensam em termos de comprar jogadores. O objetivo não devia ser comprar jogadores, devia ser comprar vitórias. E para comprar vitórias, você devia comprar pontuações. E você está tentando substituir Johnny Damon. O Boston Red Sox vê o Johnny como um astro que vale 7,5 milhões por ano. Quando eu vejo Johnny Damon, o que eu vejo é uma compreensão imperfeita de onde vêm os acertos. O cara é ótimo na defesa, é um batedor decente, sabe roubar bases, mas vale os 7,5 milhões por ano que o Boston Red Sox está pagando para ele? Não. O pensamento no beisebol é medieval. Eles estão fazendo as perguntas erradas. E se eu disser isso para alguém, eu caio no ostracismo, eu viro um leproso, sabe? E é por isso que
que eu tô sendo cuidadoso com você porque eu te respeito, Sr. Bean. E você quer a verdade? Eu acho que foi ótimo tirar o Damon da sua folha de pagamento. Eu acho que isso abre muitas possibilidades interessantes. De onde você é? Maryland. Então ele mostra através da estatística que é possível você avaliar, analisar. Né? Você é engenheiro, arquiteto. Pode construir uma casa sem antes separar, planejar, avaliar cada detalhe. Arquitetura, eu vou te procurar, você me mostra um projeto antes, não é assim? E às vezes a nossa casa, que é a empresa, a gente constrói sem fazer isso, sem planejamento. Entendeu? Sem planejamento nenhum. Por isso que tantas casas caem, né? Tantas empresas, porque não tem projeto, não tem planejamento, não tem um indicador, não se consegue, né? Então, a primeira pergunta é, quais são os seus propósitos, suas metas para esse ano? Quais são os seus indicadores? Então, isso tem que estar claro. Imagina se eu pego um avião daqui, né, para São Paulo, e esse avião, o piloto que está lá não tem nenhum indicador ali no painel. Tudo bem, ele pode levar na mão, mas o risco é muito maior. Né? Você pega um carro, vai daqui para Belo Horizonte, o painel, você tem que ter um painel na sua empresa. Qual é o seu painel hoje de indicadores? Então, isso é diferencial. Vou trazer para vocês 3 estratégias que funcionam. Né? Como que nós podemos crescer? 3 estratégias claras, fáceis da gente identificar. A primeira delas, crescer vendendo mais para quem já compra. A gente preocupa muito com o novo, tem que ganhar um novo cliente e tal. Tem quem já está ali. Será que eu estou vendendo mais para aquele cliente que já me compra? Qual que é a estratégia? Né? Porque muitas vezes eu esqueço desse cliente. Vou dar um exemplo. Né? Frequentemente, vou dar o exemplo da Tecnutri. O que a gente faz? Pegamos lá quais foram os clientes que não nos compraram nos últimos meses. Identificamos esses clientes e aí nós fazemos um trabalho com esses clientes. De mandar um WhatsApp, de ligar. Lá no Hospital de Olhos, a gente roda o cliente que não vem há um ano. Todo mês. O de janeiro agora está sendo enviado para janeiro passado. Se a pessoa veio em janeiro passado, então eu mando para ela, lembrando ela que é importante ela voltar na oftalmologia, para ela voltar. Não é isso? Então, assim, eu vou trabalhando este cliente. Então, quanto que esse cliente está me comprando? O ticket médio dele. Então, eu trabalho com recompra. Né? Esse cliente está me comprando novamente ou só comprou uma vez? Trabalho com fidelização, estratégias de fidelização. O que eu posso criar de brinde, né? De cupom, de pontos, de pontuação, que eu vou fazendo com esse cliente, fidelize comigo. Né? Fidelize comigo. Relacionamento. Né? Como é que eu estreito esse relacionamento? Algumas empresas fazem reunião com seus próprios clientes. Marca, faz uma reunião. Para quê? Para criar uma estratégia de quê? De relacionamento. Por quê? Porque se eu estou próximo do meu cliente, quando ele pensar em comprar de novo o produto, ele vai comprar na minha mão. Eu bloqueio a concorrência se eu estou próximo dele. Isso é relacionamento. Tá? Então, eu mudo o meu modelo também em função disso, de atender melhor o meu cliente para vender mais para o mesmo cliente. Então, em vez de só estar pensando em buscar novos, e às vezes eu estou esquecendo daquele cliente. Esse é um ponto importante para esse cliente ali. Segundo, crescer melhorando a conversão de vendas. Lembra que eu falei disso? Gente, eu vou falar algo muito importante aqui. Muito importante, que eu queria que vocês notassem muito. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar para vocês. Hoje, praticamente todo mundo que está aqui nessa sala, com as suas empresas, investem de alguma maneira no Instagram, no Google, investe em tráfego pago. Ok, perfeito, bom. Só que tem um detalhe, não adianta nada você colocar dinheiro no tráfego pago quando o cliente ligar para a sua empresa, não conseguir falar, mandar um WhatsApp, demorar um dia para responder. E mais do que isso, quando eu entro lá e pergunto assim, olha, quanto que é o preço do seu produto? O vendedor fala, o preço nosso é tanto. Eu me silencio
o vendedor também se silencia. Como se fosse uma máquina que a gente perguntasse preço, o preço é tanto. Não sei o quê, não sei o quê. Primeiro, né, então as empresas estão esquecendo de algo muito importante. Que esse cliente que você perdeu, ele não vai voltar com facilidade mais, não. Ele vai para o concorrente. Em vez de dar qualidade no atendimento, para aumentar a taxa de conversão, não, está jogando mais dinheiro no Instagram porque tem que chegar mais gente. E não está nem medindo. Existe um negócio que chama ROAS. Vocês já viram falar em ROAS em marketing? Não. ROAS, R-O-A-S. ROAS é o seguinte, é a taxa, quanto você investe no Google, né? Lá para o telefone tocar e outras coisas, é a taxa de retorno que tem que estar o seu dinheiro. Isso é medido. Normalmente é na faixa de 6 por 1, 7 por 1. Então, se você não medir se esse cliente está entrando, que o dinheiro que você está investindo lá, porque às vezes o público que está sendo feito está totalmente errado, está vindo um público que não é o seu público. Entende? Então, onde é que está a grande questão? Está em trabalhar mais eficiência comercial, menos desperdício e mais eficiência comercial. E se sua agência não estiver preparada, ela não vai te falar isso. Do ROAS, né? Ela não vai estar medindo isso daí. Por isso que é importante os relatórios. Tá? Então, o que a gente tem que ter? Mais eficiência comercial. Porque se a gente não tiver mais eficiência comercial, vai dar ruim. Quando o cliente pergunta preço no WhatsApp, ele só está pedindo um número. Desculpa, ele não está pedindo um número. Ele está pedindo segurança para decidir. Entendeu? Ele está segurando. Eu pergunto, quanto que é o preço desse produto? Eu quero ter segurança que essa é a decisão correta. Mas aí eu não estou vendendo valor. Então, resposta passiva, vendedor que passa apenas informação. Resposta estratégica, vendedor que conduz a decisão. Então, isso é a estratégia do negócio para crescer, gente. Porque senão, essa pessoa vai passar no seu negócio, vai no seu concorrente. Quem atender ele melhor, ou quem tiver o preço menor, ele vai comprar. Por quê? Porque nós estamos deixando medir pelo preço. Aí eu vou ter que baixar o preço mesmo. Porque o único critério meu é quanto que o meu produto custa. E não quanto que o meu produto vale. Né? Então isso muda tudo. Olha para você ver como é que a gente vai vender um produto desse jeito. Igual no filme, né, A Procura da Felicidade. Né? Eu sou Chris Gardner. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Isso faz parte da história da minha vida. Essa parte chama-se pegar o ônibus. São Francisco, 1981. O que é isso? É uma máquina do tempo, não é? Parece uma máquina do tempo. Isso parece uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Me leva com você. Essa máquina. Me leva com você. Essa máquina no meu colo? Esse cara tem uma máquina do tempo. Ele viaja. Ele viaja para o passado com a máquina dele. Não é uma máquina do tempo. É um scanner de densidade óssea portátil. Um aparelho médico que eu ganho a vida vendendo. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Nós muito não obrigado precisamos. Mesmo. É desnecessário e muito caro. Bom, talvez na próxima. Ela dava uma imagem um pouco mais densa do que um raio-x e era 2 vezes mais cara. Oi? Oi, amor. O que houve? Nada não. É que eu não posso pegar o Christopher hoje. Ah, não, nada disso, Chris. Eu tenho que voltar às 7. Eu sei, eu tenho que ir a Oakland. Então tenho que pegar o Christopher, dar janta, dar banho, colocá-lo pra dormir e voltar aqui até às 7? É isso. Temos um imposto atrasado pra pagar. O que você pretende fazer? Olha, vamos fazer o seguinte. Estão vendo esse carro? Esse com um belo adereço amarelo na roda? É meu. Não há estacionamentos perto de hospitais. Isso é o que acontece quando você está sempre com pressa. Tudo bem, muito obrigado mesmo assim. Talvez no próximo trimestre... Pode ser. Eu precisava vender pelo menos 2 scanners por mês para pagar o aluguel e a creche. E teria que vender mais um para pagar todas aquelas multas que estão no meu para-brisas. O problema é que fazia tempo que eu não vendia um.
Bom, e não ia vender mesmo, porque era um produto antigo, né? Abordagem errada. Não foi por aí que ele teve sucesso. Quem assistiu o filme sabe disso, né? Não foi por aí. Então, muitas vezes a gente está com um produto que não está atendendo o cliente, estou querendo entregar algo que não está atendendo, ou eu não estou sabendo entregar esse produto, vender valor nesse produto, e não vai dar certo. Olha o que eu vou trazer para vocês. Vou trazer um exemplo de WhatsApp aqui. Resposta que perde venda versus resposta que converte. Do lado de cá, olha o que está acontecendo hoje no mercado. O cliente pergunta, quanto custa isso, Wi-Fi? R$ 1.299. Claro, gente, não gera valor, não conduz a conversa. O cliente compra e some, ele vai continuar fazendo pesquisa. Qual que é uma resposta estratégica? Quanto custa? Modelo mais... esse é o nosso modelo mais vendido. 5 litros, tem 12 meses de garantia. Você vai usar mais no dia a dia ou é para uma família maior? Quando eu faço isso, eu criei um canal de vender valor, criei uma interação com o cliente. Depois é que eu falo o preço. Isso gera valor, conduz a decisão e aumenta a conversão. Então, os scripts de venda precisam estar melhor preparados, respondidos. Então, você precisa ver como vocês estão respondendo o WhatsApp do seu cliente. Como que vocês estão respondendo, né, e montar scripts vendedores para a equipe de vocês. Seja por telefone, seja presencialmente, ou seja no WhatsApp. O mesmo erro, que quando você chega lá e pergunta para o vendedor quanto que é um sapato, ele nem pergunta para que você quer, qual estilo, ele está cometendo, esse sapato custa tanto. Ele não está trabalhando o valor. Então, o que vai acontecer? O cliente vai pelo preço, gente. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês, que esta estratégia é uma mentalidade que a sua empresa precisa entender que tipo de valor que eu estou vendendo para a minha equipe. Agora, vamos pegar uma área de serviço, para você que é a área de serviço. Quanto custa a consulta, o atendente? 250. Né? Ou seja, serviço virou commodity, não gera confiança e o cliente vai procurar outro para saber se tem outro mais barato. Porque não tem diferença nenhuma. Se a minha consulta é 250, a sua é 190, eu vou ficar com a sua, porque ela é mais barata. É lógico que eu vou ficar com a sua. A não ser que o vendedor diz, claro, a nossa consulta, olha, inclui uma avaliação completa, né, e uma orientação que ela é personalizada por apenas 250. Você já tem diagnóstico ou está buscando a sua primeira avaliação? Olha para você ver. Então, antes de eu falar, eu falo o valor. Crie um canal de interação com o cliente. É claro que a chance de vender aqui é grande, gera confiança, valoriza o serviço e conduz para o agendamento. Aqui a chance que eu tenho de agendar é muito maior. É aqui que eu aumento e cresço a minha taxa de conversão. Eu passo a preparar as pessoas melhor. E eu pergunto para você, empresário, você já ligou para a sua empresa hoje? Para testar? Você já ligou como cliente oculto? Para saber como é que está? O pessoal está... Como é que está? Isso é um ponto importante. Tá? Sim? Aham. Voltando ao assunto rapidinho. Eu vi um vídeo no Instagram de uma empresa, uma consultora, que ligou para uma empresa, confeitaria, que o bolo custava mais ou menos R$20 mil, isso em São Paulo. E o atendimento foi muito chulo. Tipo assim, a mulher deixou ela esperando 2 minutos para buscar informação, e no final a informação foi o quê? Manda mensagem no WhatsApp. E nisso ela já tinha mandado a mensagem no WhatsApp dessa mesma confeitaria, que lá no WhatsApp falava só, a resposta é em até 24 horas, e ela ficou esperando mais de 24 horas e não obteve resposta. Então, essa confeitaria, que os bolos têm muito valor, porém o atendimento acaba perdendo muitos clientes, poderia até estar faturando bem mais, né? E isso tem acontecido frequentemente. Existe uma pesquisa que fala que se alguém espera mais de 2 minutos no WhatsApp,
a chance de 70% dessas vendas são perdidas. Porque o cliente quer uma resposta ali em 2 minutos e meio. Tem uma coisa no mercado que vai mudar aí, eu não sei se vocês estão sabendo, o Google está mudando, a partir de fevereiro agora, você não vai poder fazer mais aquele dinheiro que as pessoas jogam no Google para o telefone tocar. Vai mudar. Então, com essa mudança, depois vocês olhem isso daí, já saiu, né, até fevereiro agora, tá? A partir de 1º de março vai ser diferente. Então, essa é a estratégia dele. Você vai ter que ter um site muito bom, porque ele vai jogar mais para o site, para uma página de LP, que é landing page, essas coisas. E aí, feito isso, tá? É importante entender que esse cliente, ele vai entrar muito mais pelo WhatsApp do que pelo telefone, cada vez mais. Então, se você não criar uma estratégia de bom atendimento pelo WhatsApp, e o brasileiro é um dos que mais usa o WhatsApp no mundo, você vai perder. Entende? Então, esse é o pulo do gato. É aí onde vocês vão sair na frente. Onde está todo mundo fazendo igual, todo mundo tratando isso de uma maneira não muito estratégica, você entra tratando de uma forma estratégica, você vai fazer a diferença, você vai conseguir fechar mais negócios para você, muito mais. Então, esse é um ponto importante. Crescer aumentando o ticket médio e a recorrência. Combos, né? Quando você trabalha combos, aumenta o valor percebido e o posicionamento seu. Tá? Então, você precisa sim medir o ticket médio do seu produto, do seu serviço. Tá? Combo se dá para você, pode unir empresas, né? Que uma empresa você faz uma união com outra empresa, né? De repente, né? Ali, vou fazer ali com um restaurante, né? Que a pessoa ganha, se ela almoçar lá, ela ganha um desconto aqui, e vice-versa, se ela fizer isso, ela ganha um desconto aqui. Então, vocês vão trabalhando em parcerias, né? Porque isso ajuda a aumentar o ticket médio, tanto de um como de outro. E a recorrência, fazer que esse cliente compre mais vezes, tá? Esse é um ponto importante aqui, fazer que ele compre mais vezes, tá? Então, esse é fundamental. E aqui entra na última parte, que é o que eu falei com vocês, que se chama o quê? Execução, tá? Ou seja, execução e ritmo. Quem faz, quando e como acompanhar? Eu falei para vocês, a maioria das empresas sabem disso, mas poucas fazem. Aqui que está, né, o Rancharan, no livro Execução, a estratégia para atingir resultados. Ele diz o seguinte, 70% das estratégias fracassam por ineficácia em sua execução. Raramente fracassam por falta de inteligência ou visão. Que às vezes a gente sabe, mas a gente não executa. Estratégia sem execução é apenas um bom PowerPoint, né? Planejamento sem rotina morre, e a importância desses indicadores simples que eu falei, ticket médio, produto por atendimento. Então, você tem que mapear no financeiro quais são os indicadores, na produção quais são os indicadores, né? No crediário quais são os indicadores. Para todas as áreas tem que ter indicadores. E reunião semanal de acompanhamento, gente, precisa ser grande não, 30 minutos. Você pode ter a reunião mensal de avaliação do resultado e reunião rápida, semanal, com 30 minutos para a coisa funcionar, para saber como é que está, o que precisa, como é que está o andamento, se está bom, se não está, se foi colocado em prática, o que o cliente está falando. Reajustar a rota, digamos assim. Tem que ter essa disciplina. E reunião com números, com os dados lá. Não façam reunião sem antes. Eu sempre digo para o gestor, fala, levanta os números, pega quanto vendeu até a data, pega quanto recebeu até a data, né? Pega quanto produziu até a data, né? Senta ali, avalia. Por quê? Porque aí você vai saber o que está precisando para você implementar para dar certo. Tá? Bom, momento mão na massa. Qual que é o momento mão na massa? Né? O momento mão na massa é a gente pensar no nosso negócio, né? E dizer o seguinte, eu tenho que ter meta, né? Então, eu tenho que conhecer a minha meta, é o primeiro ponto. Eu tenho que saber o que eu vou fazer para atingir. Eu tenho que monitorar, que está o resumo da minha palestra. Só que eu tenho que ter o mais importante, que é a atitude mental. A atitude mental é 70%. Define o que você tem que fazer, é que vai dizer se você bateu ou não a meta, se você vai chegar lá. É a sua atitude que vai definir o seu sucesso. 70% está aqui. Se eu tenho um plano de ação, eu vou colocar ele em prática. Ele vai funcionar. Eu me lembro de uma coisa simples. O ano passado eu virei para o pessoal, muitos de vocês devem estar acompanhando, eu tenho meu podcast, o Pódium, que entrevista empreendedores, empresários. Vale a pena vocês verem, né? Trago de vários ramos, né?
E eu falei o ano passado, eu vou fazer um por semana. O pessoal falou, um por semana você não dá conta, não. E fizemos 54 entrevistas, mais de 100 mil visualizações. Eu coloquei um foco, trazer histórias, modelos de negócio e pilares para ajudar os empreendedores. E cumpri esse foco. Foram mais do que eu tinha planejado. Deu 54 entrevistas. E a gente está começando a segunda temporada. Segunda agora, vale a pena vocês verem. Eu vou levar um economista e um contador. Eles vão falar sobre mudança tributária, o que vai influenciar no seu negócio. E o economista vai falar sobre taxa de juros, sobre a economia, o que você tem que mexer para você planejar bem esse ano de 2026. Né? É sempre às 7h30 no Gregório Ventura Palestrante. Então, vai entrar às 7h30 na segunda. Então, essa atitude mental, ela é fundamental. Sem essa atitude, não vai. E aí, vocês estão com o celular. Eu queria que, mão na massa, rapidinho, pode fazer aí mesmo no seu celular, tá? Respondam rapidamente para vocês essas 4 perguntas. Qual é o principal objetivo da sua empresa para os próximos 12 meses? Escreva aí um objetivo. Escreva aí no WhatsApp. Qual é o principal objetivo para os próximos 12 meses do seu negócio? Segundo, qual é hoje o maior gargalo que impede esse crescimento? O que é gargalo? É tudo aquilo que não deixa você ir. Então, você tem um gargalo. Qual é hoje o maior? Terceiro, que estratégia você precisa fortalecer primeiro? Qual que é a estratégia que você vai escolher para fortalecer? E qual é a ação prática que você pode começar nos próximos 7 dias? E aqui você escolhe uma ação, algo para você começar de hoje até quarta-feira que vem, né, para você começar nesses próximos 7 dias. Então, eu vou dar aí 3, 4 minutinhos para vocês fazerem rapidamente, escrever no celular, para vocês saírem daqui com algo concreto, com a mão na massa, né, para vocês saírem daqui focados. Principal objetivo para os próximos 12 meses, o maior gargalo que impede seu crescimento hoje, a estratégia que você precisa fortalecer primeiro e a ação prática para os próximos 7 dias.
Então, quando eu atuo sobre o principal objetivo da minha empresa, eu defino clareza para mim e clareza para o meu negócio. Eu sei para onde que eu estou indo de forma clara. Quando eu defino, identifico o maior gargalo, eu estou definindo aquilo que está impedindo o meu crescimento hoje. Aquilo que, se eu remover, com toda certeza vai me fazer acelerar. Não é? Quando eu defino a estratégia primeiro, eu defino a estratégia macro, aquela que, se eu utilizar, vai me colocar à frente do meu concorrente. A estratégia que, de fato, vai ser como eu vou chegar nesse objetivo dos 12 meses de maneira rápida. E quando eu defino uma ação prática, eu estou entrando em ação imediato. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, é a iniciativa que eu vou ter agora, já nesses 7 dias, que, se eu fizer isso, eu já vou dar o pontapé para tudo isso que eu coloquei aqui em cima acontecer. Então, para montar, eu monto de cima para baixo. Para agir, eu ajo de baixo para cima. Porque isso daqui não é ação, isso acontece. Né? Isso daqui sim é ação, isso é ação. Isso aqui acontece em função dessas 3. Se você não remover o seu gargalo, se você não escolher a estratégia vencedora para você, se você não entrar em ação, esse objetivo aqui ele não vai acontecer. Agora, se você começar a mexer-se agora, de maneira imediata, escolher a estratégia correta, remover o seu gargalo, a probabilidade de você chegar aqui, ela vai crescer e muito. Só o fato de você ter pensado sobre isso, você já vai sair por aquela porta e já vai entrar no seu negócio com uma mentalidade direcionada. Aí que está a diferença. Porque vocês vão ouvir muito, esse ano é um ano difícil, esse ano tem mudança tributária, esse ano tem isso, esse ano tem aquilo. E vamos dizer o seguinte, de fato é um ano desafiador, mas eu não posso sentar só em deixar minha mente pensar sobre isso. Eu tenho que ser protagonista, e eu sou só protagonista assim. Seu negócio tem coisa para melhorar? Tem. E você pode melhorar? Pode. Isso você consegue fazer. Você não consegue mudar a tributação, independe de você. Você não consegue mudar o ano político, isso independe de você. O que é que depende de você? Você remover o gargalo, você escolher a estratégia e você praticar já de imediato o que você precisa para chegar no seu objetivo. Isso aqui depende de você. Seu objetivo, se ele depender do governo, esquece, não é um bom objetivo. Se seu objetivo depender se o Brasil vai ser campeão ou não da Copa do Mundo, esquece, não é um bom objetivo. Seu objetivo depender de direita ou esquerda ganhar, esquece. Seu objetivo não é um bom objetivo e provavelmente está errado. O objetivo depende 100% de você. Porque a pessoa põe o objetivo e fala, vai depender da economia, do meu cliente, do sol, da chuva. Não vai depender nada disso. Vai depender da estratégia que você escolher para chegar até lá. A responsabilidade do seu objetivo é seu, líder. É seu, empreendedor. Se tiver sucesso, foi você que conseguiu, não foi porque a direita ou a esquerda ganhou, não foi porque o Brasil ganhou a Copa do Mundo ou não ganhou, entendeu? Depende de você, da sua estratégia, da capacidade de você ter disciplina e foco para colocar isso em ação. É isso que vai fazer a diferença. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Né? E aí depende de você agora, o que você quer. Um ano diferente, um ano melhor. Eu não sou muito de dizer assim, o pessoal diz assim, tomara que esse ano seja melhor, esse ano vai ser melhor, porque depende de mim, das minhas escolhas, da responsabilidade que eu vou assumir, do que eu quero para a minha vida. Né? E a gente tem que ter um cuidado, porque assim, mudança de ano, todo mundo, aquele oba-oba, agora vai, não sei o quê, vai mudar, né? Faz a festa, e pá, daqui uma semana todo mundo esqueceu. A grande mudança é dentro da gente. São as minhas escolhas, os meus propósitos, o que eu defini para mim aqui dentro. Isso é que vai fazer a diferença. E eu espero ver vocês na próxima palestra, quando eu pedir para levantar a mão. Quem aqui tem meta, está escrita? Eu quero ver esse auditório que participou da minha palestra, todo levantando e os outros tudo de mão vazia, o pessoal ali. Quem tem empresa aqui que tem meta? Todo mundo levantando a mão, com planejamento pronto e tudo. Né? A gente fala, poxa vida, que legal. Né? A Triama ali levantou a mão na hora que eu falei, porque tem, eu sei que Gilberto tem lá.
Já está com planejamento, está tudo pronto, tudo definido. Vocês já estão trabalhando para fazer o planejamento acontecer. Na verdade, vocês já saíram na frente, né? Vocês não vão ter que fazer de novo. Agora é agir, é fazer acontecer, né? Então, muito legal. E isso nos ajuda, né, a lembrar que a vida precisa ser levada, né, na minha visão, até nas empresas, de uma maneira prazerosa. A gente tem que gostar daquilo que a gente faz, do trabalho que a gente tem, porque isso vai fazer com que tenha sentido para a gente as metas, tenha sentido os propósitos que a gente escolhe, os objetivos de vida que a gente escolher. Olha que legal, isso faz a gente ter ânimo. É tão bom você bater uma meta, atingir, ter um mês maravilhoso, um trimestre maravilhoso, um ano maravilhoso. Celebrar, gente. A gente tem que aprender a celebrar, a comemorar, seja na vida pessoal, seja no profissional. Celebrem. Incentiva, eu vou dar uma ideia para vocês de fazer coisas. A Copa do Mundo está vindo, independente se o seu segmento tem a ver ou não, né? Eu já estou trabalhando nas minhas empresas, montar uma mentalidade de alto desempenho, um incentivo para a equipe voltada para a Copa do Mundo, entendeu? Para trazer esse clima. Aí eu pego um clima que está lá fora e trago para dentro da minha empresa, mas de maneira, a gente tem a nossa Copa do Mundo, a gente tem o nosso título, né? O nosso objetivo é a nossa Copa do Mundo. Trazer isso, montar. Tem hora que eu gosto de montar incentivo, vou lá, põe o nome dos gestores, cada um eu coloco lá o nome de uma seleção. Já fiz de Fórmula 1, que eu coloco os carrinhos de Fórmula 1 e as equipes vão concorrendo, cada pontuação que ele atinge das metas, ele anda 100 quilômetros, 200 quilômetros, ele tem que atingir 1.000 para ganhar. E vamos fazendo esses incentivos, isso aí cria um clima de todos juntos, né? Aquele clima gostoso, de Copa do Mundo, de incentivo, de foco. É isso que alimenta o nosso colaborador. É isso que vai fazer com que ele entenda com clareza, né, as nossas estratégias, porque ela não tem que ficar só na sua cabeça. Hoje, antigamente, ficava na cabeça do dono, hoje não. Toda a equipe precisa entender a sua estratégia, precisa envolver, precisa se motivar, né, precisa entender aonde você quer chegar, aonde nós precisamos chegar juntos. Né, e qual que é o meu papel nisso tudo? Então, aí vem as metas dos setores, vem a meta por colaborador. Olha que interessante, né? É isso que está fazendo a diferença, né? E aí, né, a nossa música aí, né? Vamos cantar, vamos Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso. Vamos fazer assim, ó. É preciso saber viver, não é? Pedra no caminho, você pode retirar. Assim, gente. Uma flor que tem espinho, é preciso saber você viver. pode se arranhar. Todo mundo saiba disso. Viver é uma questão de propósito, é uma questão de meta, é uma questão de amor. É preciso saber Quem sabe canta. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber Viver com propósito, viver com meta, com planejamento, com amor, com direção. É isso que vai nos levar a uma vida melhor. Diga para o seu colega do lado, é preciso saber viver com propósito. Fala para ele. É preciso saber viver com amor. Fala para ele. Saiba viver um 2026 feliz e próspero. Fala para ele. É isso aí, pode sentar, gente. Legal? Vamos bater palmas para nós. Gente, hoje eu entreguei para vocês clareza. O próximo passo de vocês agora é estrutura e acompanhamento. Mas lembrem-se, planejamento sem execução não transforma a empresa e nem a vida de ninguém. Então, planejamento tem que estar acompanhado de execução, de transformação interior para que o exterior apareça. Então, esse é o nosso grande ponto. Vou pedir para entregar aí um material que eu vou deixar para vocês, um material de apoio da nossa palestra, os 4 pilares do crescimento. Primeiro, direção, onde a empresa quer chegar.
2, foco em quem concentrar energia. 3, estratégias, como crescer de forma inteligente. 4, execução, rotina e acompanhamento. Diagnóstico rápido, né? Que vocês podem fazer. Onde estou hoje? Onde eu quero chegar em 12 meses? Qual é o maior gargalo? Qual o indicador mais importante eu vou acompanhar na minha empresa, tá? E um plano de ação de 90 dias, que tem que ter objetivo, estratégia, tem que ter ação, tem que ter responsável e tem que ter prazo, né? Então, esse plano de ação, 90 dias. Por que eu gosto de 90 dias? Porque eu acho que 90 dias, quando a gente quer fazer uma mudança, a gente fala, eu vou pegar o que eu preciso. Porque, às vezes, você não subiu a montanha, você não chegou no topo da montanha, mas você precisa subir a montanha. Se você está subindo, você, antes de chegar no topo, você precisa chegar em algum lugar mais próximo do topo. O que não pode é você continuar no mesmo lugar achando que você vai chegar no topo. Então, 90 dias, você faz o plano de ação, é mudança de comportamento, vou entrar com a nova estratégia, vou entrar com o novo plano de ação, vou entrar com foco e vou pôr toda a minha energia nesses 90 dias. Algo de novo vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Agora, se você ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, nada de novo vai acontecer. Entende? Aí que está o ponto. Aí que está o ponto-chave. Tá? Então, que vocês possam, compreendendo essa dinâmica, tá? Vocês possam sair daqui com ela muito clara, montada, estabelecida, focada, né, para que vocês, de fato, né, tenham um desempenho melhor, né, na vida de vocês, pessoal. Isso serve para a vida pessoal e serve para a vida profissional, para o negócio de vocês. Pessoal, esses são os meus contatos, né, Gregório Ventura Palestrante, pelo Instagram, no canal do YouTube, né, onde que eu tenho o meu podcast, Gregório Ventura Palestrante, né, você tem o meu site também, esse é o meu telefone, meu WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. Eu quero também apresentar aqui o pessoal que me ajuda, eu quero apresentar Lucas lá, Lucas que está ali atrás, fica de pé aí, Lucas, ele é da Everest Studio, Lucas é que faz toda a minha gravação do meu pódio, da edição, gravação, ele já está comigo há 6 anos, já faz todo o trabalho, ele tem drone, então é um cara do bem, um cara bacana, cara super competente, nas minhas edições todas são boas, ele que me acompanha em todo o trabalho meu, de qualquer gravação. A pessoa, se quiserem contar com alguém, né, para gravar os vídeos de vocês, para fazer trabalho de drone, edição, é com ele, tá? Assim, indico porque é um cara competente, né? Tá aqui também, né, esse rapaz aqui, gente, 20 anos, é meu filho, João Pedro. Ele é que faz toda a parte de tráfego meu, né? Um cara super competente em tráfego, estudou pra caramba, né? E se envolveu, ele faz tráfego para outras empresas aí. Então, quem estiver precisando de alguém para fazer tráfego, né, de maneira correta, da maneira certa, ele entrega os relatórios, como entrega para mim, dos acompanhamentos. Então, depois, quem estiver precisando, né, podem procurar, porque é um cara que vai ajudar muito vocês aí na questão do tráfego, tá bom? E gostaria de agradecer muito, muito, né, a Associação Comercial, né, eu agradeço muito o trabalho dessa equipe, porque esses times, gente, eles são fantásticos. Fazer uma feira igual eles fazem na Phoenix, com tamanha competência, é um time, assim, nota 10, né? Essa turma aqui é fantástica, né? Então, de parabéns, Nájila, né? Com todo o trabalho de comunicação que ela faz da CI. Denison, te agradecer muito, né? Agradecer a presidente também, toda a diretoria da CI, pela oportunidade de poder estar aqui, de poder estar, né, transmitindo para vocês, né, todo esse conhecimento e essa experiência sobre planejamento e estratégia, e dizer que cada vez mais a Associação Comercial tem se fortalecido, tem trago coisas importantes para o empreendedor. Então, assim, vale a pena, né, vocês estarem aqui, investirem, porque realmente é uma grande associação com grandes diretores, gestores e uma grande equipe que está aqui nos apoiando, né, que está sempre nos ajudando aí no dia a dia. E dizer a vocês também da nossa gratidão pelo espaço para a Casa de Acolhimento Rosa Mística, né? É uma casa na qual nós fundamos para ajudar mulheres em situação de rua e de vulnerabilidade social. Aqui na região é a única casa que cuida de mulheres em situação de rua, né? Já são 5 anos que a gente tem esta obra, fica no Jardim São Luís, a gente tem essa confeitaria. Se vocês precisarem de produtos para as empresas de vocês, a gente, né, elas também entregam nas empresas. É um espaço, né, porque a mulher, ela mora lá, a gente inclusive tem criança, tá? A gente tem 10
10 crianças lá, temos um bebê de 1 mês que está lá, tá? Então, a gente cuida das mulheres, cuida das crianças que vêm, elas moram lá de 1 ano e meio a 2 anos, a gente ajuda psicologicamente, tem projeto de vida, tem psicólogo, tem essa confeitaria que a gente ganhou o maquinário, elas vão lá, aprendem a fazer, tem uma confeiteira que acompanha, aprende a vender, né? Eu tenho que dar curso de venda para elas. Está a Bruna ali, Bruna, levanta aí. Bruna foi contratada agora, a gente conseguiu contratar uma pessoa para cuidar só da parte comercial. Então, Bruna vai ser que vai vender para empresas, para as igrejas, que vai fazer todo esse trabalho comercial dentro da confeitaria, né? Que vai ajudar, porque as vendas da confeitaria ajudam a manter a obra. Muita gente ajuda pessoalmente, né? Qualquer valor que você puder doar por mês, você pode fazer lá o seu cadastro, né? E também algumas empresas ajudam financeiramente, também de outras formas, tá? Então, se sentirem tocados, ajudar a manter esta obra, porque é a única do norte de Minas.